Então, vamos continuar, né? E aí foi que eu saiba o segundo livramento. Bem, continuamos lá. Minha mãe foi pra Caruaru, morar em Caruaru. Então eu fui criada lá e fiquei indo e voltando pra ver meu pai. Porque ela nunca quis que eu me afastasse, né? E eu sentia muita falta do meu pai. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. Muito. E antes eu tinha vergonha de falar, mas eu não tenho. Eu amo, sou apaixonada pelo meu pai, admiro ele. Ele é um cara, assim, que eu não tenho muita aproximação. Estou desenvolvendo um relacionamento com ele. Ficamos muitos anos afastados. Mas estou aprendendo a desenvolver relacionamento com ele. E eu admiro muito. Muito, muito. Descobri que eu sou muito parecida com ele, mas muito parecida mesmo. Gostar de brincadeira, de farra, de festa, de estar todo mundo junto, de reunir família. Eu gosto muito de tudo isso. E minha mãe já não é tão assim, então eu herdei dele, né? Ele gosta muito de gente, gosta muito de estar com jovem, se sente novinho, igualzinho a mim. Então, o sangue puxa, né? Mas, foi um tempo, esse afastamento muito difícil. Muito difícil. É muito difícil você ser criado e crescido sem a presença de um pai. A paternidade na nossa vida, ela é fundamental. Fundamental. Ela precisa ser exercida, porque a gente só reconhece a paternidade de Deus através da paternidade do nosso pai terreno. Se a gente tiver qualquer problema com o nosso pai, nós vamos ter problema com o nosso Deus Pai. Se nós tivermos qualquer problema com os nossos irmãos, nós vamos ter problemas com Jesus, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Se nós tivermos qualquer problema com a nossa mãe, que é a nossa consoladora, nós vamos ter problema com o Espírito Santo. Eu tive problema com os três. Eu estar aqui hoje falando de Jesus é verdadeiramente um milagre. Não tinha como. Eu sou extremamente improvável. Eu sou extremamente improvável. Não tinha como. Aos olhos humanos, por tudo que eu vivi, não tinha como. Mas eu sobrevivi. Crescendo, na casa de um, na casa de outro, sendo cuidado por um, sendo cuidado por outro, indo e voltando para São Paulo. Fiquei fazendo isso até os meus 12 anos. Porque nessa época, quando eu estava com 12 anos, eu fui trabalhar com minha mãe. E aí foi outro perrengue. Nesse período de adolescência, tive aos 13, numa Copa, eu estava indo para casa de minha tia, de 13 para 14 anos. E eu ia a pé, passava por um terreno baldio, e um cara, ele colocou uma faca no meu pescoço e queria me estuprar, né? Não me puxou, queria me estuprar, e eu comecei a chorar e pedindo a Deus, e pedindo a ele para ele não fazer nada comigo. Eu era uma criança, eu tinha de 13 para 14 anos, tinha acabado de menstruar. E assim, eu não sei, foi Deus ali, Deus purinho na minha vida, porque o cara era um marginal mesmo. E ele com a faca no meu pescoço, mandando eu me abaixar, mandando eu tirar minha roupa e eu chorando, eu dizendo, não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, pelo amor de Deus, eu tinha tanto medo de perder minha virgindade. Aí porque faziam terrorismo lá em casa. E eu tinha medo porque minha prima tinha engravidado, tinha acabado de ter um filho. Imagine, eu ficava com medo, porque eu não queria ter filho com 13 anos. Minha prima teve com 15. E a bichinha sofreu pra caramba, né? E eu vi, eu presenciei tudo. E eu, imagine, aí eu chorando e eu fumava escondido. Aí o cara, eu chorei, comecei a chorar. Aí ele, o que é que você tem na bolsa? Aí eu disse, eu tenho cigarro, eu tenho bala, eu tinha o dinheiro da passagem. Aí ele pegou e disse, me deu o cigarro aí. Aí eu peguei e entreguei o cigarro aí. Vai embora e não olhe pra trás. Eu saí correndo, nem bala me pegava. E foi o terceiro que eu me lembro, né? Teve outro. Eu, a minha sede de justiça, com a minha lealdade, adolescente, 16. Não, tinha mais, não. Antes disso, tava eu e minha prima andando na Avenida Agamenon Magalhães. Eu tinha um vício de pegar carona. Pegar carona com desconhecida. Pra conhecer gente. E nessa onda, né, eu peguei uma carona, tava com ela. Eu peguei uma carona com dois rapazes. A gente não sabia quem era. E eu sempre tive o corpo muito desenvolvido, né? Aí eu tinha uns 16 para 17 anos. E minha prima era menor. E aí esses caras nos levaram para um terreno baldio, colocou um revólver na nossa cabeça, principalmente na minha. Ameaçou de matar. E foi uma briga dos dois.
Porque um dizia que ia matar, o outro dizia que não ia matar. Um dizia que ia estuprar, o outro dizia que ia estuprar. E eu não me lembro de como a gente voltou pra casa. Eu não lembro de nada. Minha prima que me contou tudo um dia desse. Eu não lembrava. Eu lembrava da situação, mas eu não lembrava de como, porque eu fiquei paralisada. Eu acho que eu só dizia assim, pelo amor de Deus, não faça nada porque eu sou virgem. Eu só falava isso. Eu tinha um medo terrível de perder minha virgindade. Mais uma vez eu digo. Ah, eu tinha medo. Eu morria de medo. E porque eu queria que fosse algo especial. E aí, eu sei que deixaram a gente de novo na avenida. Só sei disso, mas eles estavam decididos a nos matar mesmo. Aos 13 anos, só quero voltar um pouquinho. Aos 7 anos eu passei por um abuso, onde eu fui molestada por uma pessoa muito próxima, que era para agir como meu defensor, era para me proteger, mas não foi o caso. E isso me causou um trauma muito grande mesmo. Eu tinha de 7 para 8 anos, nessa faixa aí, não lembro ao certo. Mas eu lembro que eu era muito pequena, muito magricela, e eu senti que o toque tinha sido diferente. E aquilo mexeu muito comigo na época. E eu corri para falar para um adulto que supostamente eu acreditava que iria me ouvir. E esse adulto, ao invés de me defender, me condenou e disse que a errada era eu. Que eu era culpada e que eu queria destruir o casamento dessa pessoa. Eu era uma criança que tinha acabado de ter a maior decepção da minha vida, porque eu amava essa pessoa, eu confiava nessa pessoa, eu acreditava nessa pessoa. Eu o via como um pai. E naquele momento, há pouco tempo, eu entendi que eu me emancipei. Na verdade, eu me emancipei um pouquinho antes. É emancipação emocional que eu falo, né? Naquele momento, eu acho que... Não, foi nesse momento mesmo. Naquele momento, eu acho que eu entendi que eu estava só no mundo. Aquele momento definiu a minha orfandade. Porque eu vivi como órfã a vida inteira depois disso. Aos 13, eu passei por um outro abuso de uma pessoa também próxima. E como eu já tinha vivido uma situação em que a pessoa era casada, né? E disseram que eu estava querendo destruir o casamento, dessa segunda vez, eu me senti ainda mais culpada. Porque quando você é abusado, você se sente culpado. Você realmente acredita que o problema é seu. Você realmente acredita que a causa daquilo é você, sabe? Você passa a acreditar que... Ai, meu Deus. Você passa a acreditar que o seu valor não existe, que você tá ali no mundo para fazer mal às pessoas. Porque uma criança com 7 anos, de 7 para 8 anos, não é uma criança. Ela não tem discernimento das coisas. Pais, pelo amor de Deus, parem de dizer que seus filhos são mentirosos. Eles não são. Eles estão repetindo apenas o que eles estão vendo de vocês. Gente, uma criança é uma folha em branco. Somos nós que escrevemos. Eu era uma criança. Ainda que eu estivesse mentindo, cabia aos adultos me protegerem de mim mesma. E não o contrário. E aquilo causou um buraco dentro de mim. Um buraco enorme. Eu me senti traída ali, foi feito... O trauma foi uma ferida de traição terrível. Eu me senti traída porque eu me vi abandonada por todos. Eu me vi traída por todos. Eu não tinha quem pedir socorro. E eu não falei com minha mãe, porque, cara, se a pessoa que estava mais próxima de mim não me acolheu, não me defendeu, a minha mãe que estava longe, como? Porque ela só vivia trabalhando para me sustentar e para sustentar a casa. Nós morávamos em conjunto, eu, minha mãe, minha avó, meu avô, minha tia, minhas primas. Então era uma muvuca. E ela só vivia trabalhando. Então eu nem para ela eu falei, porque, cara... Como que ela ia me defender? Então ali eu me emancipei, ali começou o meu processo real de orfandade. E isso foi muito prejudicial para mim, muito prejudicial. Porque quando uma pessoa é abusada, principalmente na infância, né, nessa transição de primeira para segunda infância, o trauma que acontece, ela tem duas formas de comportamento. Ou ela se joga demais, se mostra demais, ou ela se fecha demais. Se torna uma pessoa totalmente introspectiva, não fala de nada, quando você não mexe com nada, tem vergonha de tudo,
E ou ela não tem vergonha de nada e é estabanada totalmente pra frente, que não sei o quê, e passa a tudo que é de imoralidade sexual ser banal, né? Ser natural. Porque, imagine, a primeira menção de sexo que ela teve foi deturpada, que eu tive foi deturpada. Né? Então, eu não sabia, não tinha noção do que era. Eu já tinha visto minha mãe, né? Mas eu não tinha noção do que era aquilo. Eu sabia que era alguma coisa que eu não podia ver, mas eu não tinha noção. E imagine. Então, assim, da segunda vez eu me senti ainda pior. Eu me senti ainda mais culpada, eu me senti uma merda. E eu me afastei completamente dessa família. Me afastei mesmo, completamente. Porque na minha cabeça, eu que era errada. Gente, eu era errada. E foi aí que eu comecei a querer controlar tudo. Tudo. Querer controlar o que eu pensava, eu querer controlar como eu agia, querer controlar como as pessoas pensavam ao meu respeito. Controlar todas as coisas. Eu comecei a querer ter o controle de tudo. Por quê? Porque eu precisava ter o controle para eu não prejudicar ninguém. Sabe? E isso é muito terrível. Muito terrível. E você crescer nisso é muito ruim. Então, assim, querendo ou não, eu tive muitos livramentos de morte física, mas eu também tive livramento de morte emocional e espiritual, porque mesmo com tudo isso, eu ainda continuei acreditando na bondade das pessoas, no amor das pessoas. Eu ainda continuei acreditando que existe sim pessoas boas nesse mundo. Existe sim, que eu não precisava ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, porque fizeram mal a mim, sabe? E, cara, isso só pode ter sido Deus em mim, porque eu olho pra mim, eu olho pro meu contexto de vida e digo, gente, eu era pra ter sido a pior quenga desse mundo. A pior prostituta. Oportunidade, eu tive N oportunidades, N, mas eu nunca quis. Algo dentro de mim sempre dizia assim, eu valho mais, eu valho mais, eu valho mais. Eu queria acreditar que eu valia mais. Mesmo que o meu comportamento não dissesse, o meu íntimo, ele me dizia que eu valia mais, sabe? E eu vejo Deus nisso tudo. Eu vejo Deus purinho. Eu vejo Deus em cada livramento. Eu vejo como Deus, ele foi pai, ele me protegeu de cada coisinha que eu vivi. Gente, foram tantas coisas, tantas coisas. Aos 16, eu tive uma outra situação em que um amigo de minha mãe, que não sei se tá no inferno, mas um cara que não... Enfim. Ele manipulou minha mãe, dizendo que eu tinha problema, porque eu tive uma fase de estar bem gordinha, quando eu voltei de São Paulo. E aí fiquei até os 14 anos. Fase de transição hormonal mesmo. Bem gordinha. E depois eu comecei, óbvio, né? Vaidade, querendo emagrecer, querendo namorar. E eu comecei a fazer uma dieta meio maluca. Mas eu comecei a fazer uma dieta. Mas eu fazia por mim, gente. Porque eu queria namorar. Eu que tava interessada em querer namorar, beijar na boca. Todas as minhas amigas tinham beijado na boca. Por que eu não ia beijar na boca? Eu também queria namorar. Não queria dar, mas eu queria namorar. Aí eu comecei a fazer uma dieta. E emagreci bastante. Cheguei a pesar 49 quilos. Eu já na altura que eu tenho hoje, 1,65 m. Quer dizer, hoje não, né? Que hoje eu tô com 1,63 m, que eu diminui 2 centímetros. Mas enfim. E esse cara chegou pra minha mãe, disseram que tinham feito uma macumba pra ela, que tinha pegado em mim, pra eu morrer seca. Minha mãe acreditou, ele disse que tinha que fazer um trabalho pra desmanchar, que não era bom que minha mãe estivesse, me levou pra um terreno baldio, me dopou, e só não conseguiu fazer nada comigo, porque eu ainda era virgem, viu? Uma agonia para não perder essa virgindade, misericórdia. Eu fiquei uma agonia. Eu ainda virgem, por quê? Porque eu já tinha experimentado bebida, só que minha mãe não sabia. Eu já tinha experimentado cerveja, e eu sabia que a cerveja, eu já tinha tomado. E quando eu coloquei, ele disse que eu tinha que tomar cerveja, e como minha família sempre foi do candomblé, eu sabia que tinha trabalhos que precisavam ser feitos, que precisava tomar, só que a pessoa precisava estar com a entidade para tomar. E eu ainda questionei, eu disse, não precisa não, isso aí é só para quem tá com a entidade. Aí ele fez, não, só que esse trabalho de limpeza é diferente. Como era amigo de minha mãe, mãe é confiável, tá. Quando eu coloquei um gole na boca, que eu senti como se tivesse uma areiazinha, eu fiz, esse negócio tá errado. O que é isso aqui? Ele fez, é a serva. A minha sorte foi que eu tomei um gole. E aí, só que mesmo assim, eu comecei a ficar querendo dormir, aquela coisa assim. Aí eu ficava meio, sabe, meio transeunte. E na hora que eu vi que ele estava vindo pra cima de mim, eu olhei pra ele e disse, eu sou virgem. Se você fizer qualquer coisa comigo, todo mundo vai saber. E apaguei. Eu sei que eu voltei. Quando eu voltei a mim, no meu sentido, fui olhar lá embaixo, tava tudo certinho, não tinha sangue, não tinha nada, tava tudo certinho. Eu tinha uma amiga que era enfermeira, pedi pra ela olhar, né?
E aí ela olhou, viu que tava tudo ok, tudo certinho lá dentro. E uma agonia com essa virgindade, que só a graça, viu? Mas é porque eu já tinha escutado minhas amigas falarem tanto que tinha sido ruim, que tinha sido com uma pessoa que não era, sabe, não tinha sido como elas queriam. E eu queria que fosse algo especial. Eu, na verdade, eu queria que fosse com meu marido. Sabe, alguém que eu tivesse apaixonada, que fosse pra casar, pra ser meu marido. Eu queria isso. Eu digo direto que eu já era crente, só que eu não sabia. E eu tive um namorado, um namoradinho, que quase eu perco, foi bem na portinha, porque ele ficou fazendo chantagem emocional. E aí, mas não consegui romper, graças a Deus, o rímel. Mas ainda assim, eu engravidei. E aí as pessoas dizem assim, ah, não existe gravidez sem penetração. Existe sim. Existe. Eu engravidei. Eu ainda era virgem. Eu fiz o exame de novo. E eu perdi numa queda. Eu ficava dizendo, gente, como é que esse menino vai nascer? Porque eu achava que eu tinha perdido a virgindade quando eu descobri que estava grávida. Mas eu só descobri que o ímã, na verdade, virgem já não era mais, né? Mas na minha cabeça a virgindade se ligava ao ímã. E não verdadeiramente a todo ato que faz antes disso. E eu já tinha feito tanta coisa, gente. Oh, meu Deus, tadinho. Então, de virgem eu não tinha mais nada, né? Mas tinha o ímã lá, né? E eu só descobri que eu ainda tinha esse ímã quando eu perdi o bebê. Porque, como tinha sido forçado, né? Eu não tinha conseguido, mas forçou, eu achava que tinha, mas não tinha rompido. Eu sabia que tinha ímãs que não rompiam, que não sangravam. E aí, quando eu perdi, que aí eu precisei fazer o exame pra ver se precisava fazer a coletagem, né? Porque às vezes não sai tudo. Aí, quando a minha colega, ela fez, lá, botou o espectro, quando ela foi olhar, ela disse, menina, não pode fazer nada aqui não. Porque ainda tinha um ímã lá. E aí eu tive que tomar um negócio horroroso, uma garrafada horrorosa, que até hoje, quando eu lembro, eu sinto vontade de vomitar. Pra não ficar nada no meu útero. Então, e aí, eu perdi minha virgindade com alguém que realmente eu queria, que era alguém que eu tava apaixonada. E foi, pra minha mentalidade humana, normal, natural, sem ser espiritual, foi do jeito que tinha que ser. Mas eu vivi tudo isso. Tem muitas coisas, gente, muitas coisas. Que eu vou gravar mais. Minha vida é uma grande história. Mas tudo isso mexe muito comigo. Eu tô aqui com os braços doendo. Mexe muito, muito mesmo. E eu não sei porque eu estou gravando esses vídeos. Mas eu sei que existe um propósito. Eu não sei qual é. Mas eu sei que Deus está nesse propósito. E eu só quero dizer uma coisa. Eu vou gravar o restante. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E às vezes a nossa vida toma um rumo diferente. Não porque a gente quer, mas porque nós somos jogados, sabe? Nessa situação, nessa vida, nesse rumo. E outras a gente escolhe. Escolhe por imaturidade, escolhe por falta de conhecimento, escolhe por tantas coisas, gente. Mas Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que Ele verdadeiramente, Ele joga tudo pro mar do esquecimento. Ele olha pra gente com um olhar tão diferente. Ele nos ama com um amor tão incondicional. Só precisa que a gente acredite, sabe? No meu contexto de vida, não era pra eu ser ou fazer o que eu faço hoje. Não era pra eu ter o que eu tenho hoje, eu tenho uma família linda. Não era pra eu estar nos pés de Cristo, gente. Eu sou um milagre, em todos os sentidos. Eu estar aqui falando de Jesus pra você é verdadeiramente um milagre. Isso é sobrenatural, porque não tinha como. Não tinha como. Não havia a menor possibilidade disso acontecer. Só Ele. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode ressignificar todas as coisas. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo ganha cor, tudo ganha sentido. Ele ressignifica todas as coisas. E eu não sei porquê. Eu disse a Deus uma vez que se tudo que eu vivi, todas as lágrimas que eu derramei, fosse o suficiente para restaurar uma única vida, restaurar uma única família, para mostrar a um jovem, um adolescente, que sim, tem jeito sim, porque eles não são obra do acaso, obra do destino, vontade do humano, não. São sonhos de Deus nessa terra. E que se eles acreditar, se alguém acreditar que Deus, Ele pode mudar a história, Ele pode transformar todas as coisas, Ele pode, Ele quer.
sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Então, amanhã eu venho contar mais coisas. E é isso, gente. Tchau.